eu falei, cara, tô querendo tirar um sabático. Eu já tinha feito isso em 2008, era mais ou menos 2014. Falei, cara, quero fazer alguma coisa diferente. Aí eu vendi as minhas ações. O que eu vou fazer? Falei, cara, vou montar uma banda de rock. E isso começou meio de brincadeira, só que eu conheci uma turma que tava levando isso a sério. E aí a minha vida era um ano tranquilo, assim. Eu gravava as minhas demos e tal. Aí a gente combinou de fazer uma viagem pra fora. A gente foi pra Nova York, foi pra Inglaterra. Pô, eu conheci o cara que descobriu os Arctic Monkeys. Eu, tomei chá com ele. Sabe? Era o Jack Shankly, da Domino Records. E eu tive uma experiência muito legal. E quando eu tava em Nova York, eu recebi uma ligação do pessoal do Projac pra fazer, inclusive, uma audição. Aí eu falei, olha, eu já conheci o cara que eu queria conhecer na Inglaterra, vou fazer essa audição aqui no Rio de Janeiro. Se não rolar, eu vou partir pra próxima. E aí foi assim, não era bom o suficiente, imagina. Eu me matava lá pra cantar e ficava muito mais ou menos. E foi, assim, é uma nota absolutamente lateral, sabe? Na minha biografia, na minha história de vida. Mas geralmente o pessoal gosta de resgatar isso, porque você vê, né, no debate público, quando você não consegue combater o argumento da pessoa, você tem que ir no ad hominem. Isso, assim, uma dica, assim, pra galera. Quando vocês virem alguém ofendendo a pessoa e não criticando um comportamento, quando vocês virem essa pessoa ser ridicularizada pela aparência dela ou por uma coisa que ela fazia antes, cara, desconfiem. Significa que essa pessoa não está conseguindo atacar as ideias dela. Então isso é muito comum. Isso é muito comum. Você pega uma coisa absolutamente lateral, principalmente a aparência da pessoa, né? Eu vejo muito isso acontecer. E aí você detona a pessoa com base nisso. Ou com base numa coisa que não é relevante, sabe? Porque você não discute a obra política de alguém por causa das crenças religiosas ou metafísicas dela. Então uma pessoa que gosta de astrologia, isso não prejudica a capacidade de análise social e política dela. Falando, por exemplo, do Olavo de Carvalho, lembra? Ele é astrólogo. Grande coisa. Grande coisa. O que uma análise política vai interferir se você sabe se Mercúrio tá retrógrado ou não? Tanto faz, sacou? Tipo, qual a diferença pro que eu tô falando sobre política, se eu tive uma banda de rock ou não? Ou se era uma banda de pagode? Né? Tipo, que diferença faz? E aí a mesma pessoa que tá, sei lá, zoando a minha banda, tá batendo palma pro Haddad tocando 3 acordes. Exato. Você sacou? Então, assim, as pessoas têm que estar muito atentas a quem ofende, porque o que tá por trás disso é uma manipulação. Né? Você tenta detratar a pessoa para colocar ela numa caixinha e você não deixar as pessoas prestarem atenção no que ela tá falando. Né? E o Coppola vem daí ou não? Na verdade, o Coppola é o sobrenome da minha avó. E a minha avó, ela faleceu no finalzinho de 2016. E aí, na época que eu tinha a banda, quando a gente foi pra fora, como meu sobrenome ele é muito latino, né? Ele é muito ibérico, né? Ele é Arruda Miranda. É muito português, espanhol. A pronúncia é difícil, né? Imagina em inglês. Arruda Miranda. Miranda. É complicado. E aí eu usei provisoriamente o sobrenome, né, dela, que era só mais fácil, era italiano e tal. E aí, quando ela faleceu, que eu tava começando com a ideia de ter um canal, eu falei, não, eu vou continuar usando esse nome. Então, de certa forma, é uma homenagem, assim, que eu faço a ela. Então, foi assim que o nome pegou. E se não fosse a banda, talvez não tivesse o Caio da Política. Por quê? Porque quando a gente não passou para a última fase desse reality show lá da Globo de banda, falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu fui encontrando os amigos. Eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu. Ah, é? É. Que a gente se trombou uma vez há muitos anos, lembra? Que ano mais ou menos? 2016? Tá. Pode ser? Pode ser. Putz, eu tenho uma memória muito ruim. Eu só sei que eu sei que eu te conhecia, porque depois eu acompanhei teu trabalho e tal, você estourou. 2016, caramba. Mas por que isso tem a ver com a política? Isso tem a ver com a política porque quando terminou, você imagina, eu tinha 30 anos
eu já tinha empreendido, eu já tinha, sabe, viajado o mundo. A minha biografia, eu não tinha uma carreira, mas eu tinha muita história para contar. Eu tava meio preso naquele conselho daquele bilionário, você já ouviu? Ele falou assim, ó, dos 20 aos 30 anos, experimente de tudo, dos 30 aos 40, descubra o que você é bom de fazer, dos 40 aos 50, monetize isso, dos 50 aos 60, trabalhe menos e curta a família. Eu acho que eu tava preso nessa lógica. E aí, eu falei, cara, que eu vou fazer agora? Eu já fiz tanta coisa. E aí eu falei, bom, deixa eu me reconectar com as pessoas. E aí tinha um amigo que eu fui almoçar com ele, que ele falou, olha, meu chefe quer que eu saia candidato a vereador, porque eu era um líder estudantil e tal. Aí ele me explicou o que era o candidato escadinha. O que é isso? O candidato escadinha é 99% dos candidatos numa eleição. Porque o que acontece? No nosso sistema proporcional de votos, você precisa que quem tem a cadeira é o partido. Certo? Então, quando você está votando num candidato, na verdade, você está votando no partido. E quem assume a cadeira do partido, aí sim é o candidato mais votado dentro daquele partido. Então, o que acontece? Os caciques da política pegam o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, não sei o quê, e eles já sabem, eles já apoiam aquelas candidaturas mais certas, nos velhos esquemas. Sim. Já é tudo carta marcada. Só que a maioria desses caras não consegue atingir o que se chama de quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Aí você tem o número mínimo que você precisa, o número mínimo que você precisa de votos para eleger alguém. Então, qual que é a arte de você montar uma chapa? Você que chama várias pessoas para se candidatarem, várias delas têm pequenas votações, isso se soma, e aí o cara que é o cacique, tal, onde o partido investiu dinheiro, o cara que já está na reeleição dele, esse cara faz mais votos e ele leva a cadeira. Então, a candidatura é uma grande construção partidária. Então, um cara que tem 3 mil votos, 5 mil votos, ele vale ouro para um partido. Vale ouro, por quê? Você gasta uma vaga com ele, e o cara de 5 mil votos ajuda o cara de 20 mil votos a se eleger. Porque o que ele precisa, na verdade, é de 90 mil votos, ele não consegue isso sozinho. Esse é o candidato escadinha. É aquele no qual os candidatos com chance de vencer escalam para chegarem ao poder. Tá? E ele falou, quer que eu seja um candidato escadinha. No final das contas, isso não era explícito, mas estava implícito. Hoje em dia tem partido que compra, tá? Essas candidaturas. O cara dá uma grana, às vezes por fora, às vezes por dentro de algum jeito esquisito, pro cara se candidatar. E aí a gente tava lá no almoço e falou assim, cara, e se a gente participasse disso aí para ganhar? Porque eu falei o seguinte, olha, com os conhecimentos que eu tenho de marketing digital, e eu sempre fui muito bom de redação e tal, eu acho que a gente consegue te transformar num blogueiro de política. Lembra o negócio do blog de moda? Já tava na minha cabeça, 2016. A gente transforma num blogueiro de política, você faz um canal no YouTube, uma página no Facebook. Você começa a criticar a gestão atual, que na época era o Haddad. E aí você ganha relevância, na última hora você anuncia a sua candidatura. Os caras acham que você vai fazer 3 mil votos, você faz 20 mil e leva a cadeira. E foi exatamente o que aconteceu. Uma campanha com menos de 40 mil reais de desembolso, que conseguiu eleger um suplente a vereador, depois ele assumiu. E aí você vê de novo, olhar a situação de uma outra perspectiva. Então, o que o sistema está te dando? O sistema está te dando a oportunidade de você ser um candidato escadinha. Só que se você, ao invés de ficar focado no conteúdo de uma campanha, mudar a forma, então ir para o digital, que era uma coisa que era uma novidade naquela época. Naquela época, a campanha inteira rodou no Face. Porra! Só vídeo.